Bom dia, irmãos. Isto já começa a ser um bocadinho repetitivo, mas alguns irmãos aqui já ouviram esta mensagem, que foi a mensagem que eu preguei a última vez nas Fontainhas, mas eu gosto que isto fique gravado para a posteridade e para que chegue também a outras pessoas através da internet. Mas é assim, irmãos, mais uma vez estou aqui com a responsabilidade de vos transmitir a palavra de Deus, de vos transmitir aquilo que Deus me ajudou a preparar através da sua palavra. E isto nunca é fácil, irmãos. O nervosismo aqui é sempre uma coisa que nós não conseguimos descartar. Portanto, é sempre complicado estarmos aqui em cima, mas o eu estar aqui também é um resultado do trabalho que Deus tem feito em mim, na minha vida e na minha maturidade espiritual. E acredito que esse trabalho já foi muito. Não foi propriamente pouca coisa que Deus já fez em mim. Eu não sou propriamente grande orador, não gosto muito de falar em público e também não gosto muito de ler. Portanto, Deus aqui ainda tem algum trabalhinho aqui a fazer em mim. Mas que Deus me ajude a transmitir aquilo que eu tenho para vos transmitir. Aquilo que eu tenho para partilhar convosco hoje, o tema que eu quero partilhar convosco, prende-se com uma questão. É uma questão simples e é também precisamente o facto de eu estar aqui em cima, que é uma pergunta, que é será que nós estamos predispostos a servir a Deus? E para nós entrarmos no tema, primeiramente temos que ver que a disposição e a predisposição são duas coisas que parecem iguais, parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Quando nós nos convertemos, nós temos sempre aquela curiosidade, aquele interesse inicial em saber mais, em buscar mais. Há sempre uma disposição inicial para nós procurarmos e buscarmos mais acerca de Deus, saber mais acerca de Deus. E é tudo novo, nós somos curiosos por natureza, portanto, parece que queremos saber sempre cada vez mais. Mas também, como somos curiosos também por natureza, nós acabamos por perder muitas vezes algum desse fulgor, alguma dessa vontade. E isso é normal, porque nós somos seres de mudança, somos seres de novidade, temos pavio curto, digamos assim, no que toca a alguma coisa que seja nova. Ela deixa de ser nova relativamente rapidamente. A questão é o que é que nós fazemos quando nós nos apercebemos disso. Portanto, com o tempo nós muitas vezes perdemos um pouco dessa vontade de procura e descoberta. Essa vontade acaba por diminuir um pouco e nós tornamos-nos algo mornos. Não porque acontece algo na nossa vida que muda essa disposição inicial, mas porque não aconteceu nada. Porque não houve envolvimento, porque não houve entrega, não houve serviço, não houve busca. Então não houve nada novo e nós acabamos por perder muitas vezes o ímpeto. E isto acaba também por influenciar muitas vezes a nossa predisposição e o facto de nós estarmos preparados ou não para fazer algo. E aqui precisamos distinguir, como eu tinha referido, disposição e predisposição não são exatamente a mesma coisa. A disposição é a vontade que nós temos de fazer algo, ou seja, nós estarmos dispostos a fazer alguma coisa, e a predisposição é, do outro lado, é uma preparação que nós fazemos antecipadamente, algo que nós sentimos que temos que nos preparar para estarmos prontos para entrar em ação quando formos chamados por Deus. E podemos ver em Romanos 12, podemos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 12 e o versículo 11 diz-nos o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado,
Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Algumas vezes surgem situações na nossa vida e essas situações ocupam a nossa mente, de tal forma que nós nem temos propriamente tempo para colocar Deus na equação. E tantas vezes nós fazemos muita coisa que ocupa tempo, e tempo esse que nós poderíamos despender para estarmos debruçados sobre a palavra e para estarmos ocupados com a obra de Deus. E os problemas, isto já foi dito pelo Dário aqui, os problemas que nós temos, nós vamos sempre ter esses problemas. Nós sabemos que a nossa jornada não é uma jornada não é um caminho de rosas, nós vamos ter aflições, mas nós também sempre sabemos que Deus está connosco e Deus vai estar lá para nos dar a paz que nós precisamos para ultrapassarmos essas dificuldades e para caminharmos no meio dessas tribulações. Agora, se nós tirarmos Deus da equação, os problemas vão continuar lá. Portanto, é melhor nós deixarmos Deus guiar-nos e ajudar-nos do que não olharmos para Deus e não colocarmos as nossas ansiedades, os nossos problemas aos pés de Deus e depois andarmos aqui numa espécie de uma monotonia. Não sabemos muito bem o que é que estamos aqui a fazer e não sabemos muito bem qual é o nosso propósito, o nosso papel. E é importante lembrar, e isto foi dito pelo nosso irmão Fernando Quental numa mensagem aqui, isto ficou-me gravado, que nós não somos salvos para sermos servidos, nós somos salvos para servir. A nossa salvação não é apenas para nos dar a vida eterna com Deus, mas é também para que nós sejamos instrumentos para sermos usados por Deus aqui neste mundo. Vamos abrir em Marcos 10:45. Marcos capítulo 10 e o versículo 45 diz-nos o seguinte, e isto corrobora aquilo que eu acabei de dizer: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor, veio a este mundo para servir, quanto mais nós, que somos abraçados pela sua graça, não devemos também entregar-nos aos pés de Deus e estarmos predispostos a servir à sua vontade e a servir aos outros também. Portanto, o Senhor Jesus Cristo estava predisposto a servir e a fazer a vontade do Pai. Mas Ele não tinha propriamente a disposição para passar por aquilo que Ele passou. Imaginem o que é vocês de repente receberem a notícia que vão ter que ser chicoteados e maltratados e uma coroa de espinhos na vossa cabeça e vocês vão ser crucificados. O Senhor Jesus Cristo sentiu naquele momento, nós sabemos que Ele, como se deitasse sangue pelo suor, e o Senhor Jesus Cristo não estava propriamente disposto a passar por aquilo que Ele passou, mas aquilo que Ele fez foi colocar a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo orou ao Pai 2 vezes e pediu-lhe: Senhor, Pai, se possível passa de mim este cálice, mas no entanto não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero fazer aquilo que tu queres. Então, ele não queria certamente passar por todo aquele sofrimento e pela morte na cruz, mas ele fez a vontade do Pai e não fez a sua própria vontade. A sua predisposição estava acima da sua disposição, aquilo que ele estava disposto. E quantas vezes na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nós somos confrontados com situações iguais, em que temos de agir e só fazemos basicamente aquilo a que nós estamos dispostos e não damos o extra, não vamos mais além. E pensemos desta forma, irmãos: se nós somos salvos, o que é que esta salvação vai fazer na nossa vida? Vamos manter o registro que mantivemos até então? Vamos continuar da mesma forma que continuávamos antes, que éramos antes
sermos salvos, continuarmos no pecado? Ou vamos mostrar que esta salvação mudou algo na nossa vida, que Jesus Cristo mudou algo na nossa vida? A nossa salvação tem que surtir algum efeito em nós. E tem que surtir algum efeito, porque senão parece que nós nem sequer compreendemos o que é que foi esta salvação e o que é ser salvo e o que é que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Não podemos ficar indiferentes e pensar eu não tenho muito jeito para isso de falar e de pregar e de falar da Bíblia. Não tenho cabeça para isso. E depois muitas vezes fazem-nos perguntas e nós metemos os pés pelas mãos, não é? E se nós não lemos a Bíblia, não estudamos, é óbvio que não vamos sentir que estamos preparados para nada. E parece que somos um bocadinho, perdoem uma expressão, crentes de domingo. Vimos aqui aquecer os bancos, não é? E atenção que eu estou a falar para mim primeiro, claro. Mas nós temos que perceber que o conhecimento só vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Mas o conhecimento não vem por nós ouvirmos a palavra de Deus aqui, só por ouvirmos a palavra de Deus aqui pela boca dos pregadores e dos outros irmãos que falam. O conhecimento, nós vemos que vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Portanto, nós temos que buscar, temos que ser nós a buscar. Nós não podemos estar aqui a ouvir sempre aquilo que nos dizem e não virmos aqui, sim, está aqui aquilo que me disseram. Nós temos que buscar, temos que compreender a vontade de Deus para termos a certeza que aquilo que nós estamos a ouvir é correto, e se houver algo que não esteja propriamente muito correto, também temos essa liberdade e essa segurança que Deus nos dá para nós defendermos a sua palavra. Portanto, pensemos nisto e aquilo que nós andamos a fazer aqui, porque nunca sabemos o dia de amanhã, e ao não estarmos perto de Deus e a não estarmos debruçados sobre a sua palavra, ao não conhecermos a sua vontade, podemos estar a não aproveitar, podemos estar a perder alguma oportunidade que Deus tem para nos usar de uma forma maravilhosa e grande, e nós não somos usados porque estamos aqui um bocadinho, perdoem-me a expressão novamente, a assobiar para o lado, ou porque nos sentimos algo inúteis, ou porque sentimos que não temos qualificações para isso. Mas as qualificações nós sabemos e já vimos que vêm através da palavra de Deus. Agora, nós podemos ver na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que estavam ou não estavam predispostas a servir a Deus. Porque Deus não trabalha da mesma forma com todos. Algumas pessoas são mais abertas à ideia de haver um Deus criador de todas as coisas e aceitam mais facilmente isto, antes de serem salvos, obviamente. Aceitam mais facilmente que há um Deus e que esse Deus tem uma graça, derramou uma graça sobre cada um de nós e que eles precisam do Senhor Jesus Cristo. Mas depois também há aquelas pessoas que acham que isto é tudo como se fosse um conto de fadas, não é? Portanto, Deus não trabalha da mesma forma com todos, porque todos nós somos diferentes e todos nós precisamos de ser trabalhados de formas diferentes. Portanto, a nossa predisposição não é algo que nós tenhamos necessariamente dentro de nós, mas é algo que Deus pode trabalhar em nós. Então vamos ver alguns desses exemplos. E o exemplo mais gritante, para mim é óbvio, eu chamo-me Paulo, e o exemplo de Paulo, Saulo, digamos assim, para mim é um exemplo ótimo de alguém que não estava predisposto a fazer aquilo que fez. E na palavra de Deus, entre os capítulos 7 e 9 de Atos, nós vemos que Paulo era perseguidor dos cristãos e era a cabeça da perseguição dos cristãos naquela altura. E quando ele foi tocado por Deus no caminho para Damasco, ele mudou completamente, ele converteu-se e Deus mudou completamente a sua vocação e o seu propósito.
Mas nós sabemos que ele não tinha essa predisposição. Saulo não estava propriamente disposto a largar a sua vida de segurança e de prestígio, porque ele era bastante conhecido, era temível na perseguição aos cristãos, portanto ele tinha prestígio, e ele não estava disposto a abdicar disso e a abraçar uma vida de perseguição e de perigo, porque ele próprio sabia o que era isso, ele vivia isso. E em 1 Timóteo 1,16, nós vemos que ele refere-se a ele mesmo, a si próprio, como o principal, o pior dos pecadores. Portanto, ele tinha noção de que a sua predisposição não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha preparado para ele. Portanto, se ele antes era uma coisa, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Deus era uma coisa, e depois de conhecer Deus e de ser tocado e de se converter, ele mudou completamente. Portanto, aqui só podemos depreender que foi Deus que o transformou, não foi ele que mudou só porque quis, porque nada indicava e não havia vantagem nenhuma em ele mudar da maneira como mudou, não é? Portanto, Deus pode transformar instantaneamente, como fez com Paulo, não instantaneamente ali naquele momento, ele tocou e ele converteu-se, mas depois foi trabalhando em Paulo e entregou-lhe o ministério, portanto houve sempre um trabalho a fazer. Mas Deus tanto pode transformar instantaneamente como ao longo de algum tempo, ao longo de um processo. Mas isso não importa, porque Ele acaba sempre por fazer a sua vontade, aquilo que é melhor, e acaba sempre por tirar o proveito do sumo que cada um de nós tem para dar. Então, antes do encontro de Paulo com Cristo, ele estava longe de qualquer predisposição para servir. Ele perseguia os cristãos, não é? Mas quando Deus o chamou, tudo mudou. E ele entendeu que era Deus que o capacitava. E declarou, na mesma passagem que nós lemos, que eu referi antes, 1 Timóteo 1, mas num versículo anterior, que é o 12, que nós vemos o seguinte. Paulo a dizer isto: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o seu serviço. Portanto, Deus transformou completamente a sua disposição, a disposição de Paulo, visto que a sua predisposição não era propriamente de acordo com aquilo que era a vontade de Deus. E connosco é igual. É Deus que transforma a nossa direção, a nossa vocação, a nossa predisposição para servir, e a nossa predisposição para servir a Deus não pode ser nenhuma enquanto nós estamos perdidos. Nós não conhecemos Deus. Se nós não conhecemos Deus, nós não vamos ter vontade de o servir. Mas Deus muda isso na nossa vida e torna isso em prontidão. Outro exemplo que nós podemos ver é o exemplo de David. E David aqui é um exemplo ligeiramente diferente do de Paulo, porque Paulo não tinha predisposição, mas David tinha predisposição para servir a Deus. Ele cuidava dos rebanhos, das ovelhas, portanto, ele já tinha alguma noção de responsabilidade. E ele era corajoso, tinha coragem, porque protegia o rebanho, às vezes, de ursos e leões, daí se ter tornado um grande guerreiro e um líder militar. David também sabia tocar harpa e foi usado também para um propósito, para aliviar os tormentos de Saul quando lhe vinha o espírito mau. Isto, se os irmãos quiserem ver, está em 1 Samuel 16. E David também tinha fé e tinha humildade, porque ele reconhecia quando falhava e ele pedia perdão a Deus e ele voltava-se para Deus. Portanto, David já estava em preparação para aquilo que Deus tinha para lhe entregar, que Deus tinha para fazer com ele. E nós vemos até na palavra de Deus que a nação de Israel prosperou imenso
com o governo de David, e ele foi responsável pela unificação do território até. E Israel prosperou, não só como um reino unificado e forte, mas também Deus usou David de outras formas que nós podemos ver na sua palavra, e Deus fez isto de forma a aproveitar a predisposição que David já tinha. Outro exemplo, Isaías. Isaías é um caso semelhante ao caso de David. E nós podemos abrir em Isaías 6. Isaías no capítulo 6. O versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais no início do capítulo nós vemos que Isaías, quando teve aquela visão, até vemos aqui no início do capítulo, via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Portanto, Isaías, quando teve esta visão, esta experiência, ele disse simplesmente, como vimos no versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava predisposto para ser usado. Ele não sabia para quê, porque se nós formos ver a ordem dos versículos, ele diz no versículo 8, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E só depois no versículo 9 é que vemos, então disse ele, vai e diz a este povo, ouviste de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis, por aí fora. Portanto, Isaías primeiro disse, eis-me aqui, usa-me, Senhor. E depois é que o Senhor lhe disse o que é que queria que ele fizesse. Portanto, isto é um exemplo claro de predisposição da parte de David. Isto é que é estar predisposto. É estarmos disponíveis, estarmos preparados antes de sermos chamados. É termos um coração pronto para estudarmos a palavra, para servirmos na igreja, para servirmos de bênção para os outros. Para deixarmos que Deus nos use. Não é? Mesmo que sejam coisas pequenas. Não precisamos de ser todos apóstolos Paulos, nem reis como David foi, mas podemos ser instrumentos para levar uma alma a Cristo, por exemplo. E nós sabemos que uma alma vale mais do que todas as riquezas deste mundo. Portanto, se nós levarmos uma alma a Cristo, nós já estamos a fazer algo extraordinário e Deus já nos está a usar dessa forma. Mas este estar prontos tem uma ciência por trás. Sabem, irmãos, eu tenho que confessar-vos uma coisa. Esta semana, na terça-feira, eu e o Márcio fomos correr só 5 km, nada de mais. E eu já não corria há uns bons anos, eu já não fazia assim umas corridas de resistência há uns bons anos. E eu não consegui chegar aos 5 km. Aos 4 km e meio, sensivelmente, o meu joelho já estava a pedir socorro. Então tivemos que abrandar. E ontem, alguns dos rapazes aqui e outros, fomos jogar futebol, como temos vindo a fazer algumas vezes. E eu tenho que vos dizer, isto com 35 anos não é a mesma coisa que era quando tinha 20. O corpo lá, quando nós estamos lá, não acusa muito, mas depois quando nós vamos para casa, tomamos o banhinho, quando descontraímos, os músculos arrefecem, aí é que os músculos depois começam a dizer-nos, pois, andaste lá maluco de um lado para o outro a correr, agora tumba, pois. E dói, não é? Eu sei que ainda sou jovem, não me devia estar a queixar disto, mas a realidade é que eu fui correr e fui jogar futebol, mas eu não me preparei, não houve uma preparação para fazer essas atividades. Assim como nós também muitas vezes não nos preparamos espiritualmente para tarefas que Deus quer colocar sobre os nossos ombros e à nossa responsabilidade.
mas nós não estamos propriamente muito nesse registro. É que para nós podermos estar preparados para que Deus nos use, nós temos que estar seguros na sua palavra e para que andemos segundo os seus caminhos e façamos a sua vontade. E nós vemos na palavra de Deus que Ele usa aqueles que estão aptos. E eu vou citar aqui duas passagens. Hebreus 5:14, nós vemos o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Portanto, o crescimento espiritual e o discernimento só vem com uma prática constante. Nós temos que exercitar a nossa mente, temos que exercitar o nosso espírito através da palavra. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21, nós vemos o seguinte: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, da iniquidade, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Deus usa aqueles que se purificam, aqueles que querem ser vasos limpos nas mãos de um oleiro. E lembremos-nos, irmãos, mais uma vez, que nós não fomos salvos para para sermos servidos, mas fomos salvos para servir. E servir é um dos maiores privilégios que um cristão pode ter. E para terminar, irmãos, se Paulo foi transformado, foi mudado de perseguidor em apóstolo e teve a importância que teve, se Isaías e David se colocaram aos pés do Senhor totalmente disponíveis, nós também podemos ser usados por Deus. Nós vemos em 2 Coríntios 12:9 o Senhor a dizer a Paulo o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não temos que ter a força e a sabedoria, nem temos que estar na flor da idade, nem temos que ser suprassumos e doutores e termos uma idoneidade extraordinária para sermos usados. Deus só quer que nós sejamos vasos. Deus precisa de vasos. E vasos para serem cheios dele, cheios da sua sabedoria, cheios da sua força, cheios da sua graça. E para isso nós precisamos de estar mais perto dele e precisamos de nos agarrar à sua palavra para fortalecermos a nossa fé e para que estejamos seguros e para que estejamos preparados para quando formos chamados. 1 Coríntios 1:23 diz-nos: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, mas é pela graça e é pelo poder de Deus e pelo poder de Deus que a sua vontade se cumpre em nós e através de nós. E que cada um de nós, irmãos, possa dizer hoje, assim como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Amém?